Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. Boa noite para quem está participando ao vivo, né? E aqui vai ficar registrado também no YouTube. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver essa gravação em outro dia. Essa aqui é mais uma ação do projeto de extensão Ciclo de Palestras em Computação, egresso falando, né? Então, o egresso são alunos que terminaram o curso, que concluíram ele, né, formaram, e um dos principais objetivos desse projeto, desse ciclo de palestras, é mostrar aos alunos os profissionais que nós estamos formando, e o perfil de profissional que ele poderá se tornar. E também servir como uma maneira de estímulo para que esse aluno se dedique aos estudos, né, e que participe das demais atividades aqui do curso, né? Então, e também tentar saber onde que estão os nossos egressos, né, trazê-los meio que de maneira indireta aqui, conhecer um pouco de como que está o curso onde eles estudaram, né? Então, com o nosso curso, e depois também uma maneira de criarmos pontes entre os nossos atuais alunos e os egressos, que hoje já são profissionais, e muitos deles em grandes empresas, quem sabe criar esse network para futuras oportunidades. Dentro aqui do projeto já participaram diversos egressos, eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer algum, no entanto, o que eu posso afirmar é que esses egressos que aqui participaram, primeiro, nos deixou como ex-professor muito felizes por ver o progresso de cada um deles, e depois suas falas serviram de ânimo e reforçaram tudo que tentamos passar para os nossos atuais alunos no que diz respeito à participação, focar nos estudos, né? Então, assim, eu acho que esse projeto tenta fazer todo esse resgate. E hoje aqui nós contamos com a participação, né, do nosso palestrante, o Dr. Matias Fassini Mantelli. Ele fala um pouquinho aqui do currículo dele. É bacharel em Ciências da Computação, formado aqui pelo nosso curso, né, no Instituto de Ciências Exatas e da Terra, do campus do Araguaia do FMT, com grau em 2015. Depois foi fazer o mestrado e seu doutorado na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, concluindo eles em 2017 e 2022, respectivamente. Ambos, tanto mestrado quanto doutorado, desenvolvido no grupo de pesquisa FI Robotic Research Group. Após a conclusão do doutorado, ele atuou como pesquisador pós-doutorando nesse mesmo grupo, e depois de um curto período construindo robôs autônomos na Instor Project in Robotics, ele se mudou para a Alemanha e atualmente atua como tech lead de aplicações de robóticas na Cirect. Eu não sei se eu estou pronunciando bem a empresa. Matias, quero aqui já desde o início deixar os nossos muito obrigado, nosso agradecimento por você ter aceitado participar aqui dessa ação do nosso projeto. Fico sempre muito feliz, né, e os alunos os nossos egressos têm se disponibilizado a participar e contribuído muito com a atual formação, com a formação dos nossos atuais alunos. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser uma noite muito boa de aprendizado extra classe dos nossos atuais alunos. Matias, você tem aí uns 40, 50 minutos para poder falar, né, desde sua carreira, e depois falar um pouco da sua atuação, e fica à vontade. E aí, gente, no final, né, nós vamos abrir uns 20 minutos para perguntas, quem tiver dúvidas, e o Matias também creio que ele vai deixar os contatos dele para poder falar. Tá certo. Muito obrigado, professor, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está assistindo. É uma grande honra estar aqui presente e fazendo parte disso. Eu tenho um carinho enorme pela FMT, o Campus Universitário do Araguaia. Foi um momento muito importante para mim, minha vida. Eu vou falar um pouco sobre isso. E não é a primeira vez que eu venho aqui compartilhar com vocês parte da minha vida, algumas lições, algumas coisas. Então, estou sempre disposto a voltar aqui e retribuir um pouco de tudo que eu recebi durante alguns anos da minha vida. Para hoje à noite, para esse momento, eu trouxe, então, um pouquinho do que eu vivi desde o momento em que eu comecei na UFMT,
E eu fiz um pouquinho de uma brincadeira com jogo de palavras aqui, de planejamento de caminhos. Então, planejamento de caminhos é uma área muito grande na robótica, que é a minha paixão, é todo o assunto que eu dediquei os meus últimos 12, 13 anos de vida, mas ao mesmo tempo é um planejamento de vida, né? O planejamento da nossa jornada. Então, eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês as lições e os aprendizados de todos esses anos e de tudo que eu levo para ser quem eu sou hoje durante cada etapa da minha vida. Um pouquinho de introdução. Então, eu sou goiano, completei recentemente 32 anos, cientista da computação, professor fez uma pequena introdução sobre a minha formação acadêmica também. E eu acho que eu perguntei um pouquinho antes de começar a apresentação sobre o que vocês estavam pensando sobre a vida, se queriam um pouco a academia ou a indústria, e eu acho que eu sou um dos poucos alunos egressos da UFMT que transitou entre os dois mundos. Eu fui até o pós-doutorado na academia e aí eu decidi mudar para a indústria. Então, hoje eu quero aqui trazer para vocês o meu entendimento e a minha visão, experiência desses dois mundos. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui uma conversa sobre o domingo na segunda. Eu costumo dizer isso, né? É fácil, quando a gente toma uma decisão, voltar no passado, julgar o passado estando no presente. E é mais ou menos isso que eu quero fazer. Ficou um pouco até coincidente com o dia de hoje, que é uma segunda-feira realmente, mas a ideia aqui é repassar o passado hoje para que vocês consigam ter um pouquinho mais de insight, um pouquinho mais de informação sobre o futuro de vocês. Então vamos começar pelo começo, o bacharel. Eu trouxe aqui para cada etapa da minha vida, eu vou trazer algumas imagens, algumas informações, resumindo o que elas foram e alguns ensinamentos. Então, eu decidi trazer um pouco isso para ficar um pouco mais divertido de acompanhar e ilustrativo mediante o que eu estou dizendo. Então, o curso de Ciência e Computação, de maneira geral, ele é muito abrangente. A gente começa aprendendo aí desde os fundamentos da matemática, as coisas básicas de programação, e vai até compiladores, vai até tópicos avançados da computação de cálculo também, toda essa parte relacionada ao grupo. E, além disso, além do curso como um todo, eu acho que o curso de Ciência e Computação no campus do Araguaia, assim como esse evento que está acontecendo agora, ele nos traz muitas oportunidades e se você conseguir aproveitar isso, eu tenho certeza que você vai encontrar respostas, inclusive, sobre a sua carreira, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Por exemplo, eu assisti a palestra do Luan e outros demais egressos, e eu falo do Luan de forma específica porque é o que eu lembro mais, e acho que vocês conseguem ver ele em parte das fotos, porque ele também destacou isso na fala dele sobre a importância dessas atividades extras. Então, além do curso, tanto eu quanto ele e vários outros colegas também aproveitamos as atividades extras, assim como vocês estão hoje aqui participando. Alguns exemplos dessas atividades extras foram a maratona de programação, a organização da Escola Regional de Informática, o curso de extensão, projeto de pesquisa e monitor de programação. Então, tudo isso me ajudou a explorar várias habilidades, vários conhecimentos, vários momentos da minha formação que me ajudaram a descobrir um pouquinho mais o que fazia parte de mim, o que eu me saía bem, o que eu não me saía bem. De tudo isso, eu aprendi muito, também ensinei muito, como vocês podem imaginar, se algum de vocês aí já foi monitor, se algum de vocês já realizou algum projeto de extensão, tudo isso requer uma certa interação, requer também uma passagem de conhecimento. E aí, quando eu estava para finalizar o curso, eu estava tentando decidir, mediante tudo isso que eu experimentei, o que eu gostava, o que eu não gostava. E aí, durante a minha formação, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa com robótica. Na época, a gente estava pesquisando os robôs autônomos, então como utilizar esses sensores para que os robôs conseguissem planejar um caminho
para chegar do ponto A até o B de forma autônoma, e a minha resposta era robótica. Aqui no começo foi um pouco mais difícil eu chegar no que eu gostava, porque eu tinha uma afinidade com várias áreas, e uma pergunta que eu aprendi durante essa fase que me ajudou bastante foi também eliminar o que eu não gostava, que também é uma pergunta que te ajuda a chegar em algum objetivo, às vezes é negligenciada ou é esquecida, mas que me ajudou bastante. Então, a cada, a cada iteração eu perguntava o que eu gostava, mas também o que eu não gostava, e eu fui refinando até chegar na robótica. Mas aí, uma vez que eu estava finalizando a graduação, eu sabia que eu tinha aprendido um pouco sobre robótica, sobre as arquiteturas, como que os robôs funcionavam, mas ainda assim era um nível muito inicial. E aí o que eu estava buscando realmente era mais conhecimento. Então ali eu decidi que eu gostaria de fazer um mestrado. Então, para mim, o bacharel foi como se fosse uma busca de largura em grafos. Para quem já fez estudo de dados aí, você realmente você explora uma gama muito grande de assuntos ou vários nodos ali do grafo, mas você não se aprofunda muito. E eu acho que é realmente a intenção assim do bacharel de te dar toda essa know-how do geral do que é ciência da computação. Então, no curso, de maneira geral, não tinha uma necessidade de terminar muito rápido, mas tinha uma curiosidade muito grande de aprender todos os assuntos, como eu falei, desde a fundamentos de matemática até cálculo 3, assim como desde o início da programação, estrutura de dados, programação 2, 3 e assim por diante. Então, uma vez que eu finalizei, eu sabia que eu queria robótica, o próximo passo era realmente aprimoramento técnico e científico. Então, de todo esse período de alguns anos ali na graduação, eu tirei algumas lições dela. Então, a primeira delas é aproveite as oportunidades, faça um pouco de tudo para descobrir o que você realmente gosta. E se você começou alguma coisa e você não gostou, eu falei, não é um problema. Eu acho que você descobrir o que você não gosta também é importante, né? Por isso que eu fazia a pergunta do que eu não gosto, porque isso ainda assim ajuda você a reduzir o seu campo de busca. A segunda lição é que o bacharel não é uma corrida sprint, mas sim uma maratona, e por isso que eu trouxe essa foto do Danilo, do Reinaldo e do Luan, porque em vários momentos você encontra muita dificuldade e é com essa galera, é com esse pessoal que está ali convivendo as mesmas coisas que você encontra a motivação, encontra o suporte que você precisa para continuar. E por último, planeje seu futuro enquanto você ainda estuda. Então, é fácil você alcançar suas coisas, as pessoas dizerem assim, nossa, como você foi sortudo de alcançar um concurso, alcançar um mestrado, uma vaga de emprego, mas uh, não dependa da sorte, sabe? Eu acho que enquanto vocês que estão aí finalizando, já caminhando para o final da graduação, acho que vocês podem começar a se preparar para aproveitar que vocês ainda não precisam, para uma vez que acontecer, vocês estejam preparados. E aí, para complementar isso, eu também trago uma outra sugestão. Esse aqui é um podcast, foi recomendado pelo Luan, e ele foi um podcast que na época fez muita diferença para mim. Ele saiu um pouco depois do que eu tinha terminado a graduação, mas acho que se vocês escutarem agora vai fazer muita diferença. O Ivan Paulino, ele é um cara que ele fez mestrado, doutorado, e ele acabou trabalhando na NASA. E aí tem uma parte muito importante do episódio que eu deixo para vocês ali descobrirem, chegarem nela, em que o pessoal do Dragões de Garagem pergunta para ele: você se deu conta de que você estava chegando lá, que você ia chegar lá? E ele diz que ele sempre fez o melhor dele, e tudo que foi acontecendo foi mérito dele sempre fazer o melhor. Então ele não tinha receio de que as coisas iriam dar errado. E se por acaso desse errado, não tinha mais nada que ele pudesse fazer, porque ele já estava fazendo melhor. Então é uma mensagem que eu deixo para vocês, e o podcast tem outros mais ensinamentos que vão corroborar, e eu acho que vai agregar muito na fase que vocês estão para conseguirem algumas outras lições extras para a vida de vocês. Então, beleza, eu terminei a graduação, eu fiz as minhas decisões e eu consegui, então, o meu mestrado na URGS. A URGS tem uma reputação muito grande, que eu não fazia ideia. Eu fui aprendendo conforme eu fui chegando lá. Por exemplo, na arquitetura de processadores, na FMT, pelo menos na minha época, eu aprendi sobre o Neander. O Neander é um processador super simples ali que faz, que
ajuda vocês a aprenderem o que é um compilador e um processador. E ele foi proposto pelo professor Raul Weber, que era da URGS. Assim como outras conquistas nacionais que a URGS fez parte, como, por exemplo, ajudar a criar o primeiro modem brasileiro, foi os professores da URGS que fizeram. Então, a URGS tem uma reputação muito grande, está sempre disputando com a USP, se eu não me engano, entre o primeiro e o segundo colocado assim, do Brasil em computação. Então, eu cheguei lá com uma diferença muito grande de conhecimento, não que a UFMT me formou mal, mas a URGS, só no Instituto de Informática, tem mais de 3 mil alunos, e que na época era o total, a quantidade de alunos do campus universitário do Araguaia. Então, tem uma questão de investimento, tem uma questão muito grande de tudo isso. Então, eu sentia que tinha essa diferença que eu deveria chegar lá e alcançar. Então, eu não sabia inglês, eu não sabia a escrita científica para o nível que precisava, alguns conhecimentos de ciência de computação a gente não tinha, que lá tem professores que são referências internacionais no assunto, então eu tinha muita coisa para estudar num curto período de tempo. Eu acho que essa é o resumo do mestrado. Além disso, existiam outras atividades que o laboratório de pesquisa, que o FII, desenvolvia, como uma competição internacional, a Humanitarian Robotics and Automation Technology Challenge, acontecia uma vez por ano, numa conferência importantíssima da robótica, e nós ajudávamos a organizar, juntamente com outros grupos de pesquisa, então era um trabalho mútuo, além da pesquisa que a gente fazia. E como eu era bolsista da URGS, eu tinha que fazer atividade didática, o que também, para mim, foi um momento muito interessante para explorar um pouco mais essa atividade de ensinar, assim, né, para a graduação, que é um nível um pouco mais diferente, com uma carga de responsabilidade maior também, para a formação desse pessoal que, na época, durante o mestrado, estava em dúvida do que seguir. Então, essas atividades foram importantes para mim, para fazer tudo essa decisão do momento de como eu seguir. E aí, então, se o tempo era curto e o conteúdo era muito, não tinha outra opção, era foco e disciplina. Então, o mestrado para mim foi esse momento de aperfeiçoamento e de muito horas bunda, como o ditado popular diz, assim, de sentar realmente e estudar e não desistir enquanto não aprender. Durante esses 2 anos de mestrado, eu participei de algumas atividades, de algumas publicações científicas. Uma delas eu trago aqui para vocês também, que foi o assunto do meu mestrado, e de uma forma bem simplificada, foi um método de localização para drones usando imagem de satélite. Então, a pergunta que eu estava tentando responder é aonde que o drone está em uma imagem de satélite mediante ao que a imagem do drone está capturando, a câmera do drone está capturando. Então, a gente conseguiu publicar. Eu tenho muito orgulho dessa pesquisa, porque foi nesse momento em que eu tinha que aprender a robótica móvel, todos esses trabalhos, esses assuntos super complexos da robótica, num período muito curto de tempo, e ainda assim a gente conseguiu publicar essa minha pesquisa numa revista de muito respeito. Além disso, teve outros momentos de contemplação. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um artigo da NASA, eles estavam explicando como que um robô deles estava ajudando na inspeção de uma nave espacial, e todos os algoritmos que o robô da NASA estava usando, eu tinha aprendido, eu sabia implementar todos eles. Então foi um momento também de muita realização, assim, de saber que eu estava fazendo o que eu gostava, que eu estava feliz fazendo aquilo, e que eu tinha a capacidade de entender o que, para a gente, todos esses institutos de pesquisa, essas referências na área da ciência, estão trabalhando no seu cotidiano. E aí, então, se eu pudesse resumir, eu dei uma pequena palhinha. Para mim, o mestrado foi um período muito difícil, para ser totalmente sincero, por conta essa diferença de conhecimento e esse nível que tinha, mas que também me deu um aperfeiçoamento muito grande, tanto técnico quanto científico, de fazer as perguntas certas, de fazer o julgamento, de melhorar na sua forma de pensar, na sua forma de apresentar suas ideias. E também foi por conta dessa interação internacional, dessa organização de eventos, da escrita científica,
foi o momento que eu tive mais noção do mundo, mais noção de pesquisa, mais noção de robótica. É como se eu tivesse dado um passo acima do que eu estava, que também foi uma, uma realização assim de estou crescendo, isso está bom, e eu quero mais, eu tenho mais curiosidade em relação a isso. Então, a minha decisão foi simples, eu quero fazer um doutorado. Em relação ao mestrado, o que eu trago para vocês de lição é o aperfeiçoamento pessoal leva tempo e requer dedicação. Ah, então, tá tudo bem. No começo eu era muito bitolado quando eu cheguei na URGS de não saber inglês, de não saber escrita científica e tudo isso. Mas isso não é um problema. Eu acho que é um problema se você decidir estar e manter nessa inércia de não aprender. Ah, eu também, depois de terminar, eu concluí que eu limitei um pouco a minha ambição baseado em quem que eu era, não em quem que eu poderia ser. Hoje, por exemplo, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu teria aplicado para um mestrado fora do Brasil, mas eu não acreditava em mim mesmo e eu achava que eu não ia conseguir, então, até pelo conta do inglês, então eu fiquei aonde eu estava, que era o Brasil, mas busquei uma universidade melhor. Então, por conta dessa falta de confiança mesmo, eu não aceitei pagar o custo do crescimento, vamos supor, mas ainda assim, mediante o que eu podia, eu fui no melhor que eu conseguia, ou que eu acreditava que eu conseguia. Mas eu acho que vocês devem ser um pouco mais ambiciosos do que eu. Ah, e eu também aprendi durante o mestrado que é um caminho, é uma jornada meio solitária, assim. Você não está sozinho, mas é uma jornada solitária. É a sua pesquisa, é o seu trabalho, é você que tem que aprender. E assim como eu disse na lição 1, leva tempo e é um pouco doloroso, mas ser independente e conseguir executar seus próprios planos é muito bom. Além dessas 3 lições, eu trago também aqui, talvez vocês já ouviram esses 2 trechos de vídeo do Clóvis de Barros, e eles são realmente, eles parecem simples, mas eles entregam uma mensagem muito interessante, sabe? E eu acho que eles resumem bastante a minha época de mestrado. Foi basicamente aprender algo que alguém já tinha escrito, algo que alguém colocou muita energia para poder explicar, e mesmo assim eu tinha dificuldade. Então, o resumo dessas lições do Clóvis de Barros é: eu não tive nem que criar o negócio, só tinha que aprender. Então, não tinha desculpa, sabe? Realmente sentar e gastar horas ali para poder entender tudo que eu precisava. Mas aprendi. Sentei muito, estudei muito e consegui aprender. De maneira que eu decidi continuar fazendo robótica. Então, eu cheguei no meu doutorado. E então, no doutorado, eu estava, como o professor também disse na introdução, eu estava no mesmo laboratório, eu estava com a mesma orientadora, na mesma universidade, mas com um outro tema de pesquisa. Eu mudei de drone e eu segui uma tendência da comunidade científica que era a semântica. A robótica estava mudando ao invés de só detectar onde tem obstáculo, onde está a região livre e fazer os robôs móveis planejarem no sentido do que é livre, existe um movimento de tentar entender o que é esses obstáculos, o que são eles. Eles são pessoas, eles são mesas, eles são cadeiras, o que eles são? E aí eu segui, eu imaginei que isso realmente era muito promissor, fazia muito sentido, e eu decidi explorar esse caminho. Ao contrário do mestrado, o doutorado, ao meu ver, é uma jornada um pouco mais longa, mas também com muito conteúdo. Então, você sai da graduação, que é super abrangente, e aí você vai para o mestrado, você afina um pouco, então, de todos esses assuntos de bancos de dados, redes, compiladores, computação gráfica, estrutura de dados, tudo isso você refina um pouco, então você vai para o mestrado, e aí, então, você escolhe uma área de pesquisa para estudar. Não tem os requerimentos são um pouquinho mais brandos, vamos supor, mas ainda assim você refina, e aí quando você vai para o doutorado, você refina um pouco mais a sua linha de pesquisa, mas com requerimentos um pouco mais refinados e que a barra é um pouco mais alta. Aqui no doutorado, depois de algumas lições que eu aprendi também, que eu vou compartilhar com vocês, eu
definir um objetivo maior. Eu ainda estava no mesmo laboratório de pesquisa, eu ainda estava com a mesma orientadora também, mas eu queria, como um objetivo diferente, fazer pesquisa em outro país. Eu queria ter essa experiência. Eu não apliquei para o doutorado em outro lugar, em outro país, como eu falei para você sobre o mestrado, mas pelo menos eu queria ter essa experiência de ir para fora. E aí, felizmente, durante o meu doutorado, eu tive experiência com duas pessoas que me marcaram muito. O Robin era um alemão, é um alemão, que ele foi fazer mestrado lá no laboratório, eu orientei ele enquanto era doutorando, e ele me ensinou muito sobre como melhorar como pessoa, no sentido de fazer as perguntas corretas, mesmo que eu estava no doutorado, ele ainda assim me ensinou bastante sobre pesquisa, sobre como processar, sobre como questionar, e acreditar em mim mesmo para fazer esse sonho realizar de ir para fora. Ele me encorajou bastante e com ele eu melhorei muito o meu inglês também. Ele precisava arrumar, por exemplo, um lugar para morar, ele precisava entender como que o país funcionava, resolver burocracia, tirar um CPF, coisas cotidianas para gente. Mas em Porto Alegre não se falavam, todas as instituições assim, eram poucas pessoas que falavam inglês. E eu, enquanto ajudava ele, também ia aprendendo inglês, a gente ia conversando sobre trajetória, sobre Europa, sobre onde fazer, o que fazer, como que as universidades funcionavam. Então, foi uma troca muito interessante. Além do Robin, o Sadegh, que é o que vocês veem na foto aí, apresentando o mestrado dele, ele é um norueguês que veio fazer também mestrado na, no laboratório de pesquisa e eu fiquei responsável por orientá-lo no dia a dia, assim. Tinha o professor envolvido, é claro, mas na prática a gente sempre trabalhava junto e eu entendia completamente a pesquisa dele. E aí, por entender completamente a pesquisa dele, eu estava sempre envolvido com o orientador dele lá da Noruega. E aí, através do SADEG e desse professor da Noruega, eu consegui fazer o doutorado sanduíche na Universidade de Oslo. Não era uma oportunidade exatamente do jeito que eu desejava. O doutorado sanduíche tinha uma bolsa, mas era uma bolsa de estudo para mestrando. E na Noruega, se você é doutorando, você tem um contrato de trabalho de tempo integral, então você não tem os benefícios de estudante. Então eu acabei recebendo uma bolsa de estudante de mestrado, mas eu gastava como, todos os meus gastos eram como um trabalhador de tempo integral. Então era desproporcional. Mas para alcançar o meu objetivo de ter essa experiência fora, e mediante ao que eu consegui, essa era a oportunidade que eu tinha. E mesmo assim, eu decidi ir para lá e fazer pesquisa junto com o pessoal do laboratório Robin, que é Robotics and Intelligent Systems. E o professor Jim me ajudou bastante, cresci muito, tive uma interações muito interessantes com o pessoal de lá. E além disso, na foto vocês conseguem ver ali um robô com umas luzes meio azuis. Enquanto eu estava fazendo meu doutorado de sanduíche em Oslo, na Noruega, aconteceu a pandemia. Isso era em 2020, 2019 para 2020. Então eu tive que voltar correndo para o Brasil. As fronteiras estavam fechando, a gente não sabia o que ia acontecer, e eu voltei para o Brasil. E ali era um momento de dificuldade, porque eu tive que simplesmente interromper minha pesquisa lá, com os robôs de lá, com o pessoal de lá. A gente não tinha acesso ao laboratório mais, tanto na Noruega quanto no Brasil, em Porto Alegre. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo abriu-se uma oportunidade, né? Tem um ditado que diz que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, né? E aí, por conta dessa questão da pandemia, o Brasil incentivou bastante algumas soluções, o desenvolvimento de soluções para combater o Covid. E aí a Instor era uma empresa ali de Porto Alegre que já fazia robótica e eles se inscreveram, eles nos convidaram a ser parceiros em um projeto de desenvolvimento de um robô de desinfecção. Então vocês veem aí na tela a Jaci carregava, era um robô autônomo, é um robô autônomo que carrega essas luzes, elas são ultravioleta, e a luz ultravioleta, ela foi descoberta através de pesquisas durante a pandemia mesmo, que ela combate, ela queima os micro-organismos, os vírus e tudo isso, e consegue então fazer a desinfecção de ambientes sem usar água de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira muito mais eficiente. Ao mesmo tempo, a luz ultravioleta ela causa câncer de pele, causa também alguns problemas nos olhos. Então, era
a solução perfeita, um robô autônomo que carregaria todas essas luzes, andaria para um ambiente, por exemplo, o contexto ali que a gente fez alguns testes era uma sala de cirurgia. Então foi um casamento perfeito. A Instor na época não tinha nenhum conhecimento, nenhum know-how na robótica, nem tinha desenvolvedores, então nós entramos com conhecimento em robótica móvel, enquanto que a Instor entrou com a construção do robô. Então, durante todo esse doutorado, todos esses anos, eu tive todas essas experiências que me formaram. Então, eu tive a experiência lá fora, que abriu ainda mais a minha mente, e eu também tive essa pequena experiência, esse gostinho do que era trabalhar com a indústria. Então, para mim, o doutorado foi também um período de muita dedicação, de muito esforço, assim como o mestrado, porque você refina o assunto de pesquisa, você refina mais o contexto que você está trabalhando, mas também de muitas experiências de poder conviver com pessoas de outros países, de poder conviver com pessoas com diferentes culturas, e também ir para uma outra universidade, para um outro país e viver lá. Ao mesmo tempo, eu consegui complementar toda essa experiência da academia com a atividade da indústria. Então, no momento eu fiquei chateado um pouco com o fato da pandemia ter me trazido um pouco de forma antecipada de volta para o Brasil, de ter que de uma hora para outra redefinir todas as minhas pesquisas, todos os meus experimentos e tudo isso, mas ao mesmo tempo me trouxe essa esse complemento de poder desenvolver uma solução robótica que não só eu pudesse aplicar na prática todos os conhecimentos que eu vinha acumulando, mas também ajudar a sociedade brasileira. A gente conseguiu aplicar em alguns contextos ali em Porto Alegre e conseguiu ajudar bastante. Também gerou publicação científica, então, de forma por tabela, a gente conseguiu ajudar várias outras pessoas também em todo o mundo. E lógico que grandes pessoas me ajudaram nisso, me geraram muitas oportunidades e eu sou muito grato a elas. Então aqui, como eu comecei a aplicar esse conhecimento técnico, eu estava um pouco no momento assim de dúvida do que eu queria, do que eu estava precisando. Eu tinha gostado bastante de colocar em prática o meu conhecimento da robótica e eu estava um pouco em dúvida em relação a como aplicar, como continuar na academia. Então, esses são os momentos assim de eu estar finalizando meu doutorado e o que eu ia fazer em sequência, mas eu tinha gostado dessa experiência de colocar em prática. Em relação às lições que eu tive do doutorado, eu realmente fiz as escolhas certas de poder aproveitar as oportunidades que me apareceram, mesmo que elas não eram ideais. Então, de ajudar o Robin com tarefas simples de tirar o CPF, encontrar um lugar para morar, e ali eu estava aprendendo inglês ao mesmo tempo que eu estava ajudando ele, assim como eu orientei o Sadeg durante a pesquisa dele, que me fez me aproximar muito do professor dele na Noruega, que me fez abrir uma oportunidade para fazer um doutorado de sanduíche fora, lá no laboratório da Universidade de Oslo. Então, mesmo que não era com o melhor laboratório de pesquisa, com os melhores bolsas e tudo isso, ainda assim me fez crescer muito e eu fiz dessas oportunidades o melhor que eu conseguia. Assim como o bacharel, o doutorado não é uma sprint, é uma maratona, e as pessoas fizeram muita diferença, todos esses meus amigos, todas as pessoas que eu convivi, que me ajudaram, fizeram grande diferença na minha formação e me ajudaram em vários momentos para que eu não desistisse e conseguisse tirar o máximo que eu conseguisse. E uma outra lição que eu aprendi do doutorado é as dificuldades e desafios sempre foram parte da sua vida. Então aqui, só fazendo uma recapitulação, aqui eu já tinha feito 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, eu estava finalizando então os 4 anos e meio de doutorado. Eu tinha morado fora, eu já tinha voltado para o Brasil e a gente estava vivendo uma pandemia. E em nenhum momento de todo esse período aí de aproximadamente 10 anos, eu fiquei muito tempo sem ter dificuldade. Morar em outro país é difícil, fazer robótica é difícil, e estudar, aprimorar, aprender inglês, aprender robótica, melhorar a sua escrita científica e a sua pesquisa ao ponto de publicar em revistas e conferências de renome, tudo isso são desafios muito grandes, requer muito
dedicação, muito esforço da sua parte, então eu aprendi a conviver com tudo isso e aprendi que faz parte do crescimento. Então, a gente pode desistir da vida ou dos problemas, mas eles não te farão melhor. Então, faz parte da vida conviver com eles e aprender a enfrentá-los. E aí, como complemento de tudo isso, eu também trago aqui um podcast que eu participei ano passado. Eu fui convidado para falar um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre a robótica, e eu falo um pouco também sobre uma outra lição que eu trouxe para esse podcast, é Life is not a race, ou seja, a gente não está numa corrida. E aí que eu falo um pouco sobre... Eu finalizei o meu doutorado relativamente cedo, e aqui no podcast eu levanto um pouco essa questão, sabe, de a gente ficar se comparando, de ficar levantando quem que é melhor, quem que é não melhor, mas eu terminei com tantos anos, mas eu consegui isso, consegui aquilo. E, na verdade, a gente não está competindo para quem chega mais longe ou mais rápido, mas sim, cada um tem a sua jornada e cada um segue a sua vida, cada um enfrenta seus próprios problemas e não significa que alguém é melhor que o outro por chegar mais cedo ou mais rápido em algum lugar, mas sim aproveitar a viagem enquanto que você está indo para onde você deseja. Então, recapitulando aqui onde que eu estava na minha vida, eu tinha experienciado toda essa jornada acadêmica, eu estava finalizando esse grande ciclo do script, né, de graduação, mestrado, doutorado, eu tinha aprendido muito, eu tinha muito conhecimento acumulado, cientificamente falando, e eu tinha tido um pouquinho dessa experiência da indústria. Mas, ao mesmo tempo, o FI ainda estava trabalhando com a Instor, e aí apareceu uma outra oportunidade para a gente, que era, junto com a Instor, trabalhar em outro projeto, que era um robô autônomo. E aí, então, a gente começou isso, e aí eu entrei como aluno de pós-graduação. E aqui, então, foi um momento de, para quem não sabe, o pós-doutorado não é um título, então eu não tenho um certificado de pós-doutor, isso é mais pós-doutor é mais um período, e é um período de transição. As pessoas normalmente fazem isso para esperar uma vaga de concurso, ou enquanto eles estão aplicando para alguma vaga de pesquisador, algum instituto de pesquisa fora, ou até mesmo no Brasil. Então, é um momento em que você está fazendo pesquisa, você está contribuindo com a academia ou até mesmo com a indústria, e você está realmente confirmando as suas hipóteses e esperando alguma oportunidade. Na época, tinham vários alunos ali do laboratório que ainda estavam fazendo mestrado, e eu estava muito fascinado com a pesquisa deles, eu estava realmente muito interessado em tudo que eles estavam fazendo e em ajudá-los a concluir, ao mesmo tempo que apareceu esse desafio de, mais uma vez, contribuir com a indústria, e eu aceitei. Então, eu fui pós-doutorando no FI por alguns meses. E o meu foco não foi, também foi na pesquisa, mas como eu estava interessado nessa parte da indústria, eu comecei a explorar um pouco mais. Então, eu ajudei no laboratório nessa parte de pesquisa deles, mas também na organização de documentos, porque eu sabia que ia acabar em algum momento. Eu tinha vivido no FII nesse momento aqui, aproximadamente 8, 9 anos, então eu tinha acumulado muito conhecimento e nem tudo estava escrito, nem tudo estava registrado, e eu estava ali, então, para deixar tudo isso preparado, porque eu já tinha, nesse momento de finalização do pós-doutorado, já tinha definido que eu ia para a indústria, então eu queria deixar ali toda esse conhecimento para o pessoal do laboratório. E então, esse período de pós-doutorado foi um período de reflexão sobre o que eu queria fazer, e é nesse momento que eu volto, então, para o começo, né, da minha apresentação. Eu tinha falado que eu vivi dos dois mundos, então aqui era o momento em que eu estava pensando a minha vida. Tá, eu fiz bacharel, eu fiz mestrado, doutorado, eu estou aqui finalizando meu pós-doutorado, orientei vários alunos de pesquisa, de graduação, de mestrado, eu tinha boas publicações e eu sentia que eu queria complementar o meu conhecimento aplicando tudo isso. Eu não tinha muito interesse, até os meus orientadores, os meus professores de pesquisa do laboratório tiveram conversa comigo para tentar aplicar para alguns concursos e tentar ficar na academia por conta dessa minha afinidade realmente, do bom desempenho, mas eu sentia que eu queria aplicar, que eu queria
colocar em prática todo esse conhecimento que eu acumulei. Então, realmente eu decidi mudar para a indústria. E aqui, então, foi um momento de reflexão, como eu falei, e a primeira lição que eu tirei desse período curto de pós-doutorando é que você não precisa seguir o padrão. Não é porque você fez mestrado, doutorado e pós-doutorado que você tem que se tornar obrigatoriamente um professor. Todo esse período de pesquisa é um momento em que você aprende a aprender. O Luan também falou sobre um vídeo, um curso que ele aprendeu, e eu acho que realmente é isso. Acho que doutorado é essa forma de você aprender e você ensinar e também fazer essa pesquisa, mas não significa que você ir para a indústria é um desperdício de todos esses anos de pesquisa, que você está errado e que você realmente deveria se arrepender de fazer isso. Mas não, eu aprendi que era um complemento ao invés de um desperdício e era também um caminho válido para a minha carreira. Então, para mim foi tudo bem fazer isso. Eu também, aqui vem um momento de talvez tarde da minha vida, de confiar em mim mesmo. Eu levei muito tempo para confiar em mim mesmo e saber que eu poderia ser capaz de almejar objetivos maiores e conseguir alcançá-los. E foi com muita terapia, foi com muita conversa com vários amigos de realmente confirmar para mim mesmo que eu poderia definir objetivos maiores na minha vida e conquistá-los, apesar de até agora ter alcançado realmente muita coisa. Eu demorei muito para fazer isso e eu acho que no final de tudo isso foi quando realmente eu parei para contemplar tudo que eu tinha alcançado e quem que eu era, e que era tudo mérito da minha dedicação, do meu trabalho para realmente acreditar em mim mesmo. E por último, eu também aprendi a apreciar o final desse ciclo. Então, no momento em que eu parei para fazer essa reflexão tá, estou terminando tudo isso, foram anos. Hoje eu sou muito bom em escrever artigos, eu sou muito bom em ler artigos, sou muito bom em entender assuntos complexos e agora eu vou mudar. Mas não significa que é ruim, e eu aprendi a olhar com muito carinho para tudo isso que eu vivi e me fizeram a tornar a pessoa que eu era enquanto estava mudando para a indústria. Então, foi muito bom fazer essa reflexão e me ajudou também na lição número 2, que é a melhorar na confiança de mim mesmo. E então, em 2022, eu comecei na Instor. A Instor é uma empresa que não foca em robótica de massa. Ela não está interessada em fazer centenas, milhares de cópias do mesmo robô. Ela faz robótica sob demanda para ajudar a humanidade. Aqui são 3 exemplos. Primeiro é um robô de inspeção para a Vale. Então a Vale foi lá e requisitou esse robô com alguns requisitos. E é para inspeção daqueles caminhões gigantes de mineração e também alguns tratores, todos esses equipamentos gigantes em que um humano parece uma formiguinha perto, e aí esse robô ele é teleoperado, ele ia embaixo dos caminhões para fazer inspeção do chassi, procurar alguns vazamentos de óleo e tudo isso, para evitar que um humano tinha que ficar embaixo dos caminhões fazendo toda essa inspeção. Aqui na parte de baixo vocês veem um tanque. Esse tanque ele é pressurizado e é para inspeções de plataformas. Foi um projeto junto com a Petrobras. E aí ele tem um braço robótico que aqui ele não está finalizado, mas o braço robótico levantava, tinha uma série de câmeras térmicas, câmeras com zoom para inspecionar pressurizadores e vários outros sensores que tinham nas plataformas. E ele é pressurizado porque, se caso tem um vazamento de gás na plataforma, o gás não entra dentro do robô, e se acontecer, inclusive, uma explosão, o robô vai conseguir resistir e vai conseguir, até o último momento, registrar tudo o que está acontecendo. E por último tem aqui o Jaguar, que é esse robô de logística, que é para transportar cargas. E então todos esses eram os projetos que a gente desenvolvia junto com vários parceiros. E aí vocês podem imaginar então que eram projetos muito realmente desafiadores. A gente não tinha. Eu ficava muito realizado aqui também, e aí eu trago a palavra realização de novo, porque eu senti que eu tinha feito uma escolha correta
de ir para a indústria porque eu estava aplicando todo esse conhecimento que eu acumulei. Aqui a gente fazia robôs autônomos, então tinha, ao mesmo tempo que o robô, o tanque que tinha que subir escada, que tinha que inspecionar tudo aquilo, tinha que saber toda a área que estava operando. O Jaguar, que também era um robô de logística, ele também tinha que desviar de obstáculos, ele trabalhava ao mesmo tempo em colaboração com as pessoas, então ele não podia colidir, ele tinha que chegar até o seu objetivo, então era exatamente tudo que eu tinha estudado durante todos os anos. Lembra que eu falei sobre a semântica? Então, era essa questão. Eu tenho aqui um obstáculo, esse obstáculo é um humano, o humano está se movendo, então realmente foi todo esse casamento de conhecimento que eu acumulei com os casos de uso da Inster, e isso tudo me fazia muito bem. E lógico que complementou todo o conhecimento que eu tinha. Então, aqui eu passei a trabalhar com engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, porque a Instor fazia isso tudo do zero. Então, toda a parte elétrica era da Instor, a parte mecânica também era da Instor, e o software também era da Instor. A gente começou um time de software lá. Eu também aprendi a execução de todos esses projetos, era interagindo com diferentes times, a gente tinha reuniões com o cliente e também tinha reuniões com o chefe. Então, eu não tinha mais um orientador, eu tinha um chefe. Então, isso também foi uma diferença muito grande para mim, como reportar, como entender as mensagens, qual que era o ponto de vista. Não era mais um projeto de pesquisa, então eu não estava só interessado em provar uma coisa e realmente abrir todo o conhecimento que eu tinha, como eu alcancei naquela coisa, mas tinha ali uma questão de manter um certo segredo, de ter algumas patentes, então eu nem trouxe todos os projetos aqui, porque até hoje eu não posso comentar alguns projetos que a gente fez com certos clientes por realmente questão disso aí. O que é meio contraditório com o mundo da pesquisa, né? Que você pesquisa, você encontra os resultados e a primeira coisa que você quer é realmente compartilhar com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, fazer robótica no Brasil era caro, é muito difícil. Eu lembro que a gente comprou um computador da NVIDIA, uma Jetson Orin, e só a Jetson Orin custava 30 mil reais. Era absurdo, assim, fazer tudo aquilo. E aí, a gente queria aplicar, a gente tinha, como bons engenheiros, como bons cientistas, a gente tinha objetivos muito grandes, assim, mas a gente não podia aplicar, porque os projetos eram um pouco reduzidos, era difícil chegar até o Brasil. Então, realmente, aplicar robótica estava sendo super interessante no começo, mas eu via, assim, que para o futuro eu não sei se eu iria me saciar por muito tempo. E, ao mesmo tempo que a gente tinha muito carga de trabalho, a gente via assim que eram momentos muito específicos em que a gente tinha novos projetos, novas demandas. Então, a inovação era um pouco difícil de chegar, e enquanto a gente estava tentando fazer o robô de logística ser aplicado nas empresas e que realmente ele se lançasse como um produto, ah, as empresas tinham uma resistência muito grande em acreditar na robótica, acreditar que robôs autônomos eram confiáveis, que entregavam um bom resultado. Então era muito difícil e para mim né, era um pouco complicado conceber tudo isso como uma pessoa com conhecimento de robótica e sabendo, desenvolvendo tudo aquilo, para mim era um pouco difícil acreditar. Então, realmente estava buscando como aplicar tudo isso, como ir um pouco além de tudo isso que eu estava vivendo. Então, durante esse meu período na Instor, eu realmente consegui entender essas diferenças entre trabalhar na academia e trabalhar na indústria. Como eu falei, na academia você quer a todo custo compartilhar aquilo com todo mundo. Eu lembro que quando eu fiz as pesquisas do meu mestrado, eu tinha ali as referências de pesquisas que eu tinha como meta de alcançar e eu tinha que superar aquilo de alguma maneira, né, para realmente puxar o estado da arte adiante. E eu lembro que quando eu deixei o meu computador computando ali os meus experimentos, eu fui para casa e no outro dia eu voltei, eu processei os resultados assim e eu vi que os meus resultados eram melhores do que os artigos que eu estava comparando. E ali naquele momento, então, eu concluí, a gente conseguiu melhorar a ciência. Não foi eu fiz um trabalho melhor, mas sim, isso que a gente construiu juntos aqui no laboratório de pesquisa é um avanço na ciência. E eu entendo esse avanço. E a primeira coisa que eu queria era vamos escrever, vamos compartilhar, vamos submeter para algum lugar. E ao contrário disso, a indústria
a gente conseguiu também coisas que alcançar objetivos que o Brasil ainda não tinha conseguido, por exemplo, a Jaci. A Jaci foi o primeiro robô 100% autônomo, desenvolvido, construído e programado no Brasil, então ele era 100% brasileiro, do chassi, da bateria, do sistema todo completamente, e a gente não podia, por questão de patente, por questão de várias coisas, compartilhar. Então, tudo isso foi um ensinamento muito importante para mim, e eu acho que essa transição suave entre colaborar com a indústria enquanto eu fazia doutorado, enquanto eu fazia pós-doutorado, fez com que a transição fosse mais suave, porque eu sinto que se eu tivesse pulado de um para outro diretamente, acho que o choque seria maior, assim, e eu teria um pouquinho mais de dificuldades. Então, aqui eu realmente complementei os meus conhecimentos. Eu lembro que fazer a localização do Jaguar, então o Jaguar tinha que fazer o mapeamento tudo do seu ambiente, ao mesmo tempo ele tinha que fazer a localização. E eu lembro que eu tinha feito isso já durante o mestrado, tinha feito durante o doutorado, todos os algoritmos de localizações eu sabia todos eles, eu tinha implementado. E eu lembro que trabalhando com o Jaguar, teve uma semana em que a gente montou uma cópia dele para enviar para um cliente, a gente estava testando e o algoritmo de localização não funcionava, não funcionava, e aí eu quebrei minha cabeça revisando todos os parâmetros, revisando todo o algoritmo e não fazia sentido. E aí a gente ficou uma semana revisando, revisando, até que a gente olhou por um detalhe, assim, de como que o lidar, que é a pecinha preta ali no robô, que era um sensor de alcance, e como que ele estava funcionando, e a gente detectou que o sensor estava com problema, que é algo que eu nunca tinha tido na academia. Então, ter essa questão de teoria versus prática, para mim foi fascinante e complementou realmente os meus conhecimentos. Mas, como eu disse, eu estava um pouco limitado, eu sabia que eu queria mais. E aí, aqui no final de 2023, ou 2022, a IA estava alcançando resultados que a gente não estava esperando, assim. Eu disse a semântica, né, no começo do meu doutorado, lá em 2017, então tinha ali o início dessa pesquisa do que você pode fazer com classificação, de entendimento de alto nível. Então, você está atribuindo significado para entidades geométricas do seu ambiente. Então, isso aqui já não é mais um ambiente, um vão livre, isso aqui é uma porta. O que significa com a porta? A porta ela pode estar fechada, pessoas podem entrar pela porta, podem passar pela porta. Isso aqui é uma placa, o que a placa diz? O que significa? Então, isso estava despertando muita curiosidade, e era isso que eu queria explorar. Mas antes de eu dizer, então, o que aconteceu em seguida, as lições. Então, eu aprendi a conviver com pessoas que não tinham, ali na Instor, que não tinham mestrado, não tinham doutorado, mas que eram completamente inteligentes, completamente capazes de fazer o que eu também estava fazendo. E a experiência também refina o conhecimento teórico. Então, eu primeiro aprendi a teoria para depois ir para a prática. E eles, talvez, por conta da vida deles, fizeram o caminho oposto, de ir para a prática e ir refinando a teoria conforme eles iam vivendo. A segunda lição é o trabalho em equipe. Eu passei a conviver com diferentes engenharias, com diferentes engenheiros, com diferentes pontos de vista e entender a parte deles do ponto de vista deles, não só do ponto de vista do software. Durante todo o mestrado, doutorado e pós-doutorado, a gente usa robôs que são telas brancas, é um termo popular. Ou seja, você pode ir ali, pintar, escrever, mas você pode apagar, escrever de novo, apagar, escrever de novo. Eles são ferramenta de pesquisa. Mas a gente não tenta construir, pelo menos como cientista da computação, a gente só foca no software. E aqui eu tive que aprender a como trabalhar com esse pessoal. E por último, nem todas as batalhas devem ser lutadas. Então, tem vezes que o seu chefe faz escolhas que você não concorda, que você não vê sentido, mas não necessariamente significa que você tem que brigar por ela, sabe? Como como escolher as batalhas também foi uma lição muito interessante para essa vida, para esse período da minha vida. E aí, como eu tinha vivido esse período na indústria, eu tinha realmente aplicado todo esse conhecimento, eu queria ir além. Então, eu fui parar na Cirrus. Então, eu já tinha trabalhado a minha autoconfiança, eu já tinha ganhado um pouco de experiência na indústria, então eu vim parar na Cirrus. A Cirrus, ela está resolvendo um problema muito antigo na robótica, que é pick and place, ou pegar e largar, usando braços robóticos. Então,
Aqui estão alguns exemplos deles. Mas a questão é que a Siri ela faz isso usando inteligência artificial. Então, ela faz segmentação de objetos com inteligência artificial e ele também é capaz de usar a inteligência artificial para classificação das coisas. Então, é como entender o que são os objetos. Eu posso dizer para o robô, eu quero que você pegue os objetos estragados da caixa A e coloque na caixa B. Ou quero que você pegue todos os coloridos e faça a mesma coisa. Então, tudo isso me ajudou bastante e complementou também o meu conhecimento com como transformar um sistema robótico num produto que vai ser usado em larga escala. Como você faz a integração e a instalação do seu produto no cliente, que é algo que eu tenho feito bastante ultimamente. E também fazer parte da evolução da empresa. Quando eu entrei na Siract em dezembro de 2023, nós éramos no total, sei lá, 12 pessoas. Hoje, nós somos mais de 80. Eu contei hoje com um colega de trabalho. Então, ver a empresa crescendo desse jeito, conquistando mais clientes e crescendo é muito interessante e também me preenche bastante. E também estou convivendo com pessoas do mundo inteiro. Eu estava comentando antes de começar a apresentação que eu ainda não falo alemão porque a gente usa inglês o tempo todo na empresa. Então, como que diferentes culturas veem o mesmo problema? Como que eles abordam a mesma situação? Como que você respeita tudo isso? Então, está sendo uma experiência muito interessante como um crescimento pessoal. E por último, também a participação direta no crescimento dessas pessoas e da empresa. Como é uma startup, a gente está cada dia vendo assim, crescendo. As coisas que a gente faz são todas muito rápidas, porque todo mundo faz um pouco de tudo e todo mundo cresce de maneira geral muito rápido também. Então, em 6 meses, como a gente é exposto a muita coisa, porque somos um time muito pequeno com muitos desafios, a gente acaba crescendo muito. Então, a Siract, ela está me ensinando a construir, mas ela está a construir um produto, uma empresa e também um desenvolvedor, que eu comecei como um desenvolvedor robótico, hoje eu estou como tech lead, então eu sou responsável por pessoas, estou responsável por uma grande área da empresa também, e também me ensinou um pouco sobre esses ciclos muito rápidos da vida, que é tentar, falhar e melhorar. Em relação aos aprendizados dessa fase na Siract, eu aprendi realmente que a gente não tem que parar de aprender, a tecnologia evolui muito rápido e não dá para realmente descansar, não dá para parar se você quer se manter atualizado e contribuindo. Cometer erros faz parte da trajetória, então só comete erro quem faz, mas esteja aberto também a escutar que você cometeu erros e que você precisa melhorar. E por último, não espere o momento certo. Apesar de ter melhorado um pouco a minha autoconfiança, eu estava esperando melhorar ainda mais para conseguir a oportunidade no exterior. E a Siract, ela foi uma tentativa meio que sem esperança, assim, foi meio que tentativa, vamos ver o que dá. E eu achava que eu não estava pronto para isso, mas não era a minha, eu aprendi depois, assim, que não era a minha função julgar se eu estava pronto ou não, mas sim em função da Siract, decidir se eu podia contribuir com eles ou não, e que eu achava que eu não era o pior dos piores, mas eu tinha espaço para melhorar e a melhora realmente acontece, mas não significa que eu precisava estar perfeito para conseguir aquilo. Então, isso foi um pequeno resumo com algumas lições principais de todos esses anos, desde ali de 2011, como eu comecei, até hoje, e as diferentes lições que eu aprendi conforme eu fui evoluindo na minha carreira. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho de tudo isso e que vocês, a partir desse momento aqui, consigam fazer as escolhas da vida de vocês para a academia ou para a indústria e que mesmo que vocês façam isso e decidam mudar depois, tudo bem também. Então é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta. Vou abrir minha câmera aqui. Parece que ela está bloqueada. Permitir câmera. Deixa eu só fechar aqui uma outra coisa.
Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Primeiro, quero agradecer o Matias, né, pela palestra, pela fala, e quero saber se alguns alunos têm alguma pergunta. Podem clicar no microfone, o microfone de vocês está disponível. Então, eu tenho assim, enquanto eles vão pensando aí, Matias, eu anotei várias coisas aqui, e assim, dentro de sua fala, né, desde que você começou aqui no curso, depois que você, assim, eu tenho várias coisas, umas relacionadas a quando você estava aqui no curso e depois que saiu para o mestrado, doutorado, né, e hoje na empresa, porque assim, muitas vezes os alunos, quando estão aqui no curso de ciência da computação, o Gregório, depois eu abro para você perguntar, Gregório, muitas vezes eu fico pensando assim, o curso de ciência da computação não me ensina a tecnologia do mercado. Eu queria que me aprender alguma coisa que eu saísse daqui e fosse direto para o mercado. Né? E eu acho que aqui, na realidade, o curso tenta dar uma visão mais geral. O que você me fala hoje, enquanto uma pessoa que está na indústria, em relação a essa visão desses alunos? E outra pergunta é, tem alguma disciplina, ou algumas disciplinas que você fala assim, nossa, eu poderia ter me dedicado mais, que talvez me ajudaria mais, seja no meu mestrado ou nas empresas que eu estou trabalhando hoje? Certo. Em relação à primeira pergunta, eu acho que faz parte como uma tarefa de casa, entre aspas, você... Sim, deixa eu recomeçar. Eu acho que a indústria, ela usa ferramentas. E ela usa ferramentas para desenvolver o produto que elas estão interessadas. As ferramentas, elas também podem ser usadas por você enquanto você está fazendo o seu bacharel, a sua graduação. Então, eu cito aqui exemplos. Durante a graduação, eu não usei em nenhum momento o GitHub, GitLab, Gitbucket, mas isso é essencial para a indústria. E você pode você é totalmente livre para usar isso. Eu também aprendi na indústria a usar Docker. E você pode completamente usar Docker durante a sua graduação. Então, eu diria que a graduação não é... O objetivo principal dela não é te preparar para a indústria. Eu acho que ela te dá todas as ferramentas para que você consiga... para que você seja capaz de aprender essas ferramentas e aprender a aplicá-las. Eu acho que, por conta de realmente dessa abrangência muito grande, você consegue abstrair. Se você conseguir abstrair o que é necessário, você consegue fazer ligações com o que você aprendeu aqui, ali e acolá para conseguir aplicar para a indústria. Então, eu encorajaria a quem tiver interesse de realmente ir para a indústria de seguir influenciadores ou fontes da indústria, ou até mesmo empresas, e entender o que essas pessoas estão usando e tentar aplicar no seu dia a dia. Existe aí todas essas assistentes de inteligência artificial que você pode executar vários prompts e perguntar para elas quais são as principais ferramentas, o que fazer, como é que organiza o desenvolvimento, e você consegue, aos poucos, aplicar. Eu lembro que quando eu e a galera lá da minha época estávamos fazendo estrutura de dados, por exemplo, a gente organizava o controle de versão de código salvando em diferentes lugares com diferentes nomes, sabe? Mas se a gente tivesse utilizado o Git, a nossa vida seria muito melhor, a gente já estaria pronto. Então, é uma questão, eu acho que não necessariamente você precisa jogar na graduação, nos professores, mas você também pode fazer essa tarefa de casa. E segundo, em relação ao que eu senti falta de ter aprendido, que eu senti falta na academia e na indústria, eu diria que álgebra linear. Eu acho que toda essa questão de estrutura de dados, de máquina de Turing, de cálculo, compiladores, redes, tudo isso foi muito bom para mim. Redes eu uso até hoje em fazer a conexão com os robôs, tem câmeras IP, tem sensores e tudo isso, mas a parte de álgebra, a robótica ela é muito álgebra, e eu, quando cheguei no mestrado ali, eu tive que gastar algumas horas de cadeira para poder aprender, e estatística também.
A robótica ela é muito baseada em estatística, as redes neurais, inteligência artificial também é estatística, e é sempre uma estimativa. Qual que é a porcentagem de aquilo ser aquilo? Qual a porcentagem dessa região ser livre? Dessa região ser ocupada? E lógico que são também métodos elaborados, que a graduação não permite, por conta do tempo, chegar até certos níveis, mas são duas disciplinas que eu senti falta depois que eu escolhi robótica. Legal. Tem uma pergunta do Aurélio, acho que o Aurélio está falando mais sobre questão da pós-graduação, né, Aurélio? Vamos lá. O mais importante para escolher um programa é a nota CAPES daquele programa ou a qualidade do orientador. Mesmo que ele esteja em um programa com a nota menor, e porque alguns programas que exigem que você escolha o... É porque alguns programas exigem que você escolha o orientador de antemão, principalmente no quesito oportunidades, que você pode ter. Vai vir mais do orientador ou do programa? Essa é uma pergunta que a gente poderia recomeçar a apresentação aqui e gastar os 50 minutos ou 60 minutos só nela. Cada programa tem as suas especificidades, cada programa de pós-graduação, tá? A grande maioria deles, talvez atualmente, todos eles aceitam o pós-comp. Na época não eram todos, ali em 2010, eu lembro que nós fomos até Goiânia para fazer o pós-comp e a gente... eu lembro que eu apliquei para a URGS, para o UFG, para a Unicamp e para a USP. Todas elas tinham modelos diferentes de como escolher o seu orientador, o seu campo de pesquisa. Eu lembro que na Unicamp era... você começava a estudar, escolhia suas disciplinas e no segundo ano que você escolhia o seu orientador. Já na URGS não, na URGS você escolhe o seu professor e sua linha de pesquisa, e aí se você for aceito, você já faz naquilo ali. Escolher o orientador no modelo ali da URGS, por exemplo, é um pouco de... realmente você consegue escolher a linha de pesquisa, mas você não consegue escolher como que é o seu orientador. Eu tive os meus altos e baixos com a minha orientadora. Eu acho que aqui também não convém elaborar muito nisso. Em outra oportunidade a gente pode elaborar aqui, mas é um pouco realmente de aventura. Assim, se você quiser ir nas cegas, vai ser realmente uma aventura. Do ponto de vista científico, você pode realmente se garantir, mas do ponto de vista afinidade, perfil, né, se é uma pessoa que te acompanha mais, se é uma pessoa que te deixa mais soltas. Eu aprendi durante a graduação durante o doutorado, que existem dois tipos de orientadores, tá? Para fazer um omelete, existe o orientador ovo e existe o orientador bacon. O orientador ovo, ele vai te ajudar, mas é só com o ovo ali, sabe? Não faz parte dele. O ovo sai e ele te ajuda e vida que segue. Agora tem o orientador bacon, que ele vai cortar na própria pele para te dar um pedaço para você fazer o seu omelete, assim, é um pouco mais. Você pode tentar responder essa pergunta mandando alguns e-mails, tentando fazer uma entrevista, tentando conversar, e não são todos os professores talvez que aceitem, mas eu recomendaria. Existem livros só nisso, assim, de como escolher o orientador. Faz uma diferença muito grande, e se você realmente deseja seguir sobre isso, eu recomendaria você dar uma investigada e tentar refinar a sua escolha. Na minha época, o Linder, o professor Robson, o Ivairton também nos ajudaram na fazer toda essa inscrição, fazer essa seleção. E no frigir dos ovos, assim, não me arrependo, sabe? Eu tive dificuldades, mas me ajudaram a ser quem eu sou. Em relação à minha orientadora, eu quero dizer. Acho que o Gregório tinha uma pergunta. Enquanto o Gregório vai elaborando ela, eu tenho outra pergunta aqui. Você quer fazer? Pode abrir o microfone aí, Gregório. Pode ficar à vontade. Acho que, lendo ali a pergunta dele, na questão de oportunidades que você pode ter, se eu escolheria pelo orientador ou pelo programa, eu acho que eu iria pelo programa, por questões que talvez atualmente para você nem sejam questões, mas que impactam muito. Por exemplo, quando eu consegui minha vaga aqui na CIREC, eu fui
aplicar para o meu visto aqui na Alemanha, eu descobri que existe uma equivalência entre o mestrado na URGS e o mestrado na Alemanha. Então, eu ter um título de mestre na URGS é equivalente de eu ter um título de mestre em qualquer instituição educacional aqui na Alemanha. E não são todas as universidades que têm essa equivalência. Inclusive, a URGS agora está fazendo um processo, se eu não me engano, para ter equivalência em relação ao doutorado. Se eu tivesse, eu também fui aceito na Unicamp, eu também fui aceito na UFG. Eu olhei, se eu não me engano, a UFG não tem equivalência, então eu teria que abrir um processo de estudo e avaliação da minha grade escolar, ali de estudos no mestrado, para ver se era equivalente à Alemanha. Então, eu ainda iria pelo programa. Além disso, a gente vê a questão de bolsa. Está muito difícil hoje, né? A questão de bolsa. Felizmente, eu tive bolsa durante todo o meu mestrado, durante todo o doutorado. E eu lembro que existiam cortes, e a UFG, por exemplo, sofreu cortes, e outras universidades sofreram cortes, e é sempre pelo programa, né, no geral. Então, eu ainda iria pelo programa e depois pelo orientador. Então, Wesley perguntou aqui, o que você listaria de um passo a passo exato para entrar na área? Deve ser na sua área. Acho que Eu eu vou imagino que até... seja robótica, né, Wesley? Isso, acho que eu vou até complementar a pergunta dele aqui, porque assim, até na sua fala você comentou que lá na empresa hoje tem pessoas que trabalham, que atuam com você, que não tem mestrado e nem doutorado. Mas, assim, uma coisa que assim, hoje eu tenho falado um pouco com os alunos, tentando incentivá-los no sentido de fazer o mestrado e o doutorado, até para ter essa noção de pesquisa, porque a graduação que a gente talvez hoje ainda não peca muito, um pouco nesse ponto, a gente até tenta. Mas o mestrado acho que é o principal, né? Ali que você vai ter num curto período de tempo, 2 anos, você vai aprender a fazer pesquisa, e o doutorado, nos seus 4 anos, aí sim você aprende de fato. E eu imagino que as empresas dão muito valor a isso. Mas como você falou, na empresa que você trabalha, né, não necessariamente nem todos têm mestrado, nem todos têm doutorado. O que o que hoje a empresa olha, e se você acha que seria importante sim o aluno ter dessas etapas, nesse passo a passo que o Wesley perguntou, ter o mestrado e doutorado, seria um ponto importante, ainda mais para quem quer aplicar para empresas estrangeiras. Claro. Eu vejo que no Brasil, se você tem conhecimento de robótica, realmente, eu acho que os professores aí, todo o corpo docente faz, né, pelo menos no campus universitário do Araguaia, faz muito mais do que é capaz de fazer com os recursos que tem. Não é por falta de vontade, mas acho que sim por falta de recursos, a pesquisa e um pouco mais do que se tem hoje. Enquanto que a URGS, por exemplo, só de professores é gigantesco o número, ao ponto dos professores não terem que ministrar mais de um curso por semestre. Eles conseguem ministrar o mesmo curso todo ano para várias turmas. É diferente assim a noção. Então, ali tem pessoal que consegue, por exemplo, eu ministrei disciplina de robótica para graduação também. Então, algumas universidades oferecem o curso de robótica já na graduação, mas são exceções. Então, se você fizer um mestrado, você tem esse conhecimento e eu acho que a indústria no Brasil, você consegue já ter um emprego bom tendo um mestrado na área da robótica. E aí tem ali na UFSM, ali no Nordeste tem várias universidades também, no Sul, em São Paulo, então tem vários candidatos aí que vocês podem aplicar. Além do próprio conhecimento, eu acho que o mestrado realmente ele te forja, sabe? O mestrado, como eu comentei, para mim, pelo menos, foi muito difícil para eu aprender inglês, para eu aprender a robótica avançada, estatística, científico, tudo isso, aprender o que é publicar numa revista de renome e qual que é a qualidade de escrita. Então, me ensinou muita coisa sobre como realmente fazer com cuidado e fazer muito bem, além do próprio conhecimento técnico de robótica. Então, eu também encorajo, aqui fora, na Alemanha, eu diria que a grande maioria dos meus colegas de trabalho tem mestrado. E aí tem mestrado em diferentes áreas, mas todos eles
ou a grande maioria tem mestrado. Eu lembro que quando eu fazia a graduação, existia a brincadeira de daqui uns anos todo mundo vai ter graduação, vai ser o básico, assim, todo mundo vai ter que ter e quase não vai valer nada. E eu sinto, pelo menos aqui, já chegou um pouco nesse nível, assim, várias pessoas têm o seu mestrado e realmente a graduação se tornou, assim, como se fosse um essencial, e aí você tem que fazer agora um mestrado para se destacar, e eu concordo, assim, que agrega um pouco mais na sua carreira. Agora, só voltando ali na pergunta do Wesley, Ah, tá. eu não consigo te dizer, Wesley, o que seria um exato, sabe? Cada pessoa tem a sua jornada, eu disse ali como uma referência do meu podcast, a vida não é uma corrida, e não só quando chegar e aonde chegar, mas também como chegar lá, por qual caminho, sabe? O que eu te diria é, atualmente existem muitos conteúdos de robótica disponíveis, tanto no YouTube, quanto no GitHub, quanto no Medium. Você pode usar todas essas inteligências artificiais aí para fazer várias perguntas, e você consegue aprender tudo isso de forma gratuita. Se vocês irem no meu GitHub, existe lá um repositório só de robótica móvel, e vocês conseguem ver, tem sem brincadeira, mais de 100 links que vocês podem usar para aprender, tanto de livro quanto de curso gratuito aí no Coursera, em todas essas plataformas que vocês conseguem aprender. E o que eu diria o que seria o exato o mínimo seria realmente se expor e aprender. Vai levar tempo, às vezes as coisas não farão sentido, mas o que eu diria a única exatidão que eu te dou senta e aprende, sabe? Coloca algumas horas ali. A robótica também, para software, ela é 100% gratuita. Você pode usar Ubuntu, você pode usar ROS, todos os simuladores, você consegue baixar modelos 3D, 100% gratuito. Não é nem você baixar a licença ali do Windows ou fazer um hack do pacote Office. É 100% gratuito, e você consegue fazer da sua casa em simulação. Então, sabe, não, entre aspas, não tem limitação. O Gregório perguntou aqui: fazer mestrado e doutorado sempre pareceu algo bem assustador, pelo menos na Uhum. minha experiência. Então, o que você recomendaria que fosse feito agora, durante a graduação, para se preparar e chegar mais capacitado nesse momento em relação a network, estudos, conhecimento no geral Uhum. sobre a área? Certo. Eu tentei cobrir um pouco disso e realmente parece um pouco assustador. Eu acho que você não tem que ficar olhando para o topo da montanha enquanto você está escalando, sabe? Eu acho que você tem que definir que você quer chegar, onde você quer chegar, no topo da montanha, por exemplo, e é um passinho de cada vez ali. Em algum momento você vai chegar. Se você só está andando para cima, é lógico que em algum momento você vai chegar lá. Então não tenta agora ficar sofrendo por antecedência sobre algo que nem está acontecendo, sabe? O que eu te diria faça essas perguntas para você mesmo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer fazer, e tudo bem se daqui a 2 anos você chegar a uma conclusão que, sabe, depois de experienciar aquilo, você não se encontra e você quer fazer alguma coisa diferente, você só realmente revisa e tenta seguir um outro caminho, tudo bem. E não se sinta culpado de fazer essa revisão. Sabe? Eu abri a apresentação dizendo fazer uma conversa sobre domingo na segunda. É fácil a gente, no futuro, ficar olhando para o nosso passado e dizendo assim, olha, que besteira que eu fiz investindo 2 anos nisso daqui e agora eu nem estou gostando. Se você soubesse no passado o que você ia fazer no futuro, né, obviamente que ninguém ia cometer erros, mas não é assim que a vida funciona. Então, o que eu te diria tenta responder a si mesmo algumas coisas, como o que você gosta de fazer, o que você tem uma inclinação, se você não tem certeza, o que você tem uma inclinação, tenta testar essas inclinações. Se você quer fazer pesquisa, tenta um projeto de pesquisa com algum professor. Se você quer seguir e fazer ir para a indústria, tenta aproveitar alguma oportunidade. Por exemplo, enquanto eu estava na graduação, eu ajudava o professor Max Brun. Tinha um departamento ali da UFMT que cuidava das bolsas. E então eu ajudava o Max, eu tinha uma bolsa permanência, eu ajudava o Max lá a cuidar de todas as bolsas, fazer folha de pagamento, tudo isso. Mas era tudo no Excel, era tudo manual, assim. Eu fui fazer programação 2 e banco de dados com o Linder, e
o projeto final, a avaliação final era entregar realmente um sistema usando banco de dados e orientação a objetos. E aí tinha que ser uma proposta para ele avaliaria se valeria a pena como projeto final do curso ou não. E aí eu propus automatizar todo o processo de gerência de aluno, cadastro de bolsa, folha de pagamento, de onde eu estava trabalhando. Então, também foi um momento para mim de propor esse produto. Vamos supor, eu lembro que outros colegas fizeram controle de floricultura, sistema de cadastro, gerência de estoque. O que te impede, sabe, de testar? Se você quer ir para a indústria, de utilizar as disciplinas para testar você mesmo, você consegue fazer um produto? Você consegue usar um banco de dados? Você consegue fazer uma aplicação web? O que você consegue fazer? E realmente tenta usar o GitHub, tenta usar as plataformas. Tem tanto conhecimento hoje, a internet está aí, as inteligências artificiais, sabe? Não se limite, vai explorando e vai testando. Ah, eu fiz o negócio lá, eu fiz um programa, eu fiz um produto, sei lá, se eu investisse mais algum tempo, talvez até poderia vender. Eu sei que alunos de graduação aí da UFMT fizeram aplicativos de pedido de comida, né? Tudo isso que é sensacional. E aí, você gostou ou não? Ah, não gostei muito. Então faz um projeto de pesquisa, sabe? É esse momento, é isso tudo que eu tentei de explicar aqui. E aí você vai tentando se encontrar. E no momento em que você encontra, você tenta ver, mediante o que você tem, mediante o que você sabe, o que você precisa melhorar, aonde você pode ir. E eu diria, seja ambicioso, sabe? Ah, naqueles vídeos do Clóvis de Barro, ele destaca assim, e é por isso que eu encorajo vocês a irem atrás dessas referências essas que eu coloquei. Ele diz que se você não faz nada, as pessoas dizem que você é preguiçoso. Se você faz muito bem, as pessoas te chamam de snob. Se você está em dúvida, as pessoas dizem que você é preguiçoso e que não quer descobrir nada. Então, assim, já deu errado, cara. Se você tentar, só pode sair algo melhor daquilo, sabe? Então, tenta. E aí, se você não gostar, revisa, senta com você mesmo, conversa com você mesmo, conversa com as pessoas que importam para você e, sei lá, faz um planejamento de caminhos de novo, sabe? Legal. Tem uma pergunta do João Paulo. Gente, assim, só mais essas perguntas, que o nosso horário aqui também já está meio que estourado, assim, a gente não tem um horário, mas é Sim. porque o Matias, acho que eu não falei no início, não sei se todo mundo sabe, ele está na Alemanha, né, como ele deve ter comentado, e o fuso horário acho que é 4 horas de diferença. Tá 4 horas ou 5 agora, Matias? 4, né? 4 horas. 4. Uhum. Então, se você fizer o cálculo aí, deve meia-noite e meia já vai dar lá, né? Uhum. Tá? Então, são mais essas perguntas aqui do João Paulo e do Braz e do Gabriel. O João Vamos Paulo lá. comentou o seguinte: gostaria de saber como foi seu desenvolvimento pessoal como prestador de serviço no mercado de trabalho. O quão Uhum. relevante você acha que é saber vender o pão que você produz? Toda oratória, Uhum. como devo agir ao me preparar em vagas de trabalho na área da computação? Eu faço essa pergunta pois vejo que os cientistas da computação geralmente são pessoas, em grande maioria, tímidas e pouco extrovertidas. Eu me vejo sendo uma Uhum. dessas pessoas e tenho essa dúvida sobre talvez ser necessário fazer algum curso extracurricular de oratória. Uhum. Boa pergunta. Felizmente, aqui na Insta eu não tive essa oportunidade, mas aqui na Sirte eu tenho muita oportunidade de fazer entrevista. Eu faço entrevista com várias pessoas. E aí foi interessante estar do outro lado da mesa. Obviamente que para conseguir essa vaga eu fiz muita entrevista, falhei em várias também. E agora, estando do outro lado da mesa, eu aprendi muita coisa. O que eu diria, pelo menos para mim, o que eu avalio quando eu estou entrevistando alguém? Obviamente que a parte técnica importa e eu quero saber qual que é o nível, mas a parte técnica você consegue aprender. Se eu te dar um livro, um vídeo, se eu sentar e te ensinar, você consegue melhorar. Isso é questão de tempo. Agora, o que eu não consigo mudar em você ou nos candidatos é o perfil. Então, se você consegue me mostrar, ou se os candidatos conseguem me mostrar que eles são determinados, que eles são responsáveis, que eles são dedicados, que eles são interessados, que eles estão motivados, isso para mim vale mais do que o conhecimento técnico deles. No geral, as empresas elas contratam por questão técnica, mas elas demitem por questão de soft skills, por questão de como que você se comporta, de como que você reage, você não está alcançando objetivos, você é tóxico, você não colabora, você é individual. Então, mediante a isso,
eu comecei a revisar e, para mim, se você demonstra que você tem conhecimento técnico promissor, mas que todo o seu perfil atualmente só vai te levar adiante, para mim você é um candidato muito mais forte do que alguém que não demonstra essa possibilidade de melhora e que uh, é um pouco melhor do que você na parte técnica. E para melhorar, obviamente que você pode ir para curso, mas eu também encorajaria você a, por exemplo, começar um grupo de estudos nos tempos extras da graduação para, por exemplo, ensinar algumas pessoas. Você vai lá, eu disse aqui Git, eu disse Docker, eu disse tem a parte da robótica móvel, tem, enfim, vários assuntos que tem banco de dados, tem inteligência artificial, tem vários assuntos que você pode aprender e você vai lá e começa a aplicar para explicar para a galera que quer aprender também. E aí você começa a praticar essa parte de oral, de falar, de explicar, de colocar a sua ideia para fora. Você pode fazer sua pesquisa e apresentar sua pesquisa. Você pode ser monitor de uma disciplina para interagir com pessoas, para explicar para essas pessoas. Então, a graduação também te oferece oportunidades que você pode juntar dois interesses. Você ter essas atividades extracurriculares que você precisa de qualquer forma e também melhorar a sua parte de apresentação. E se coloque também em situações de estresse, assim, de nervosismo, de apresentar em público, de falar em público. Você não precisa ser o melhor vendedor, você é um desenvolvedor, você não precisa vender, você não precisa impressionar no sentido de, tá, eu quero comprar, me dá, toma meu dinheiro. Mas você precisa ter uma desenvoltura ali que faça com que as pessoas realmente te entendam, que você consiga expressar a sua ideia. Tem as perguntas do Braz e do Gabriel Loss, que acho que são muito parecidas, né? Boa noite. O processo de ir da graduação para o mestrado é muito burocrático? Uhum. Leva muito tempo e ou recursos financeiros? E a questão de Uhum. bolsa, é muito concorrido ou é algo possível? E aqui, aí o Gabriel pergunta, e o processo de fazer o doutorado de sanduíche, é muito difícil? Certo. Elas são complementares mesmo, e eu vou responder aqui. Eu vou responder baseado no contexto atual, tá? Então, se é outubro de 2025. Eu não sei detalhes, eu confesso que eu estou um pouco desatualizado. Quando eu tentei lá um pouquinho de anos atrás, existia um processo chamado pós-comp, eu acho que ainda existe. Pós-comp é como se fosse o Enem da pós-graduação para ciência e computação. Você vai lá, faz esse pós-comp, volta para sua casa, e você pega o número de inscrição do seu pós-comp e submete para os vários programas de pós-graduação. Então, isso permite com que você se inscreva para vários lugares sem poder viajar para todos eles. Aí você submete seu documento, currículo, diploma, enfim, coisas do tipo. No site deles, normalmente tem uma carta de interesse e é isso, assim. Eu lembro que eu submeti para, como disse, para as 4 universidades e eu só fui para Goiânia uma vez, fiz o pós-comp e nunca mais precisei viajar. A UFG foi a única que cobrou taxa de inscrição, as outras não cobram. Então, na época, foi muito bom, assim, relativamente barato para as oportunidades que eu tive e eu só não passei na USP. Então, para mim foi muito bom. E eu acho que valeu a pena. Em questão de bolsa, teve um reajuste, a CAPES reajustou, a CNPq reajustou as bolsas há 2 anos atrás, se eu não me engano. Mas eu sei que as coisas no Brasil não estão tão baratas. Então, ainda assim, apesar do reajuste, não te permite fazer muitas aventuras e esbanjar demais. Mas ainda assim, se seu objetivo é aprimoramento científico e no período curto aprender bastante, o dinheiro é o suficiente, assim. Em questão do doutorado sanduíche, varia muito, varia muito. O Luan teve uma experiência diferente do que eu tive, por exemplo. E tem laboratório que abre vaga já para isso, para pesquisador visitante. Se a sua orientadora ou seu orientador tem conexão, tem relações com outros laboratórios, também pode azeitar ali a relação e fazer com que fique mais fácil. E é muito situacional, sabe? A Franciele, que também é uma aluna egressa do campus, ela fez todo o doutorado dela na Espanha. Então, e aí talvez, eu sei que ela também gravou podcast e
ela também tem muito para ensinar. Eu sei que ela fez um processo um pouco diferente, obviamente que envolve submeter, envolve carta, vista e tudo isso, mas é algo que você faz pouco a pouco. Eu lembro que eu tive a minha relação aí com o professor Jim, e aí disse que eu queria fazer doutorado de sanduíche lá, a gente se inscreveu, participei do processo seletivo, consegui a bolsa, e aí eu apliquei para visto, e aí eu consegui um lugar para morar, então foi cada vez um desafio por vez até eu conseguir chegar lá. Então, eu recomendaria dar uma pesquisada e para cada vaga específica entender completamente como é que é. Isso aí. Acho que já estamos bem adiantados no horário. Matias, Não, tudo bem. minha webcam Não, aqui deu um problema, aí eu não estou certo. conseguindo compartilhar ela. Acho que tem uma frase que você falou aí que eu achei muito interessante, que até não foi acho que o título lá do seu podcast, né? A vida não é uma corrida. E eu Uhum. acho que para os estudantes isso tem que ficar bem claro, assim. Muitas vezes eles querem, eu quero terminar logo para poder começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Claro que a gente tem essas nossas dificuldades financeiras, mas eu sempre tento uma coisa que eu deixar claro para eles, que vocês estão em processo de aprendizado, acho que tem que focar nesse aprendizado. Vai chegar um Uhum. momento para vocês trabalharem assim, começar a ganhar dinheiro, né? Mas esse momento, acho que é um momento, se você tiver o mínimo para você poder se sustentar, dá para você se dedique ao máximo, participe de projetos de extensão para você desenvolver essas habilidades. Então, esse dia eu estava conversando com uma colega aqui que tem um aluno que participa de um projeto com a gente, que é um curso de informática básico. Uhum. E o aluno é um aluno muito tímido. E ele começou a participar e está gostando, ou seja, falar em público, falar com pessoas, apresentar isso. Assim, pode ser uma coisa que parece. O que isso vai acrescentar na minha vida? Dar aula de curso de informática básica. Mas o cara vai lá e se Uhum. desenvolve a arte de falar para outras pessoas. Né? Então, Uhum. são experiências que só participam de projetos. E eu lembro você, o Luan, Uhum. outros alunos, né? Que a maioria desses que a gente está trazendo aqui são alunos que sempre foram participativos, né, dentro da Uhum. universidade, né? Não só fizeram as disciplinas da graduação, sempre estavam ali envolvidos com muitas coisas. Acho que isso é um grande diferencial, que é o que você mostra, né? A proatividade. Uhum. Então, assim, acho que tudo que você falou aqui é extremamente importante, né? Te agradece, quero já começar aqui a deixar nossos agradecimentos por todo esse compartilhar a sua trajetória e a sua experiência hoje vivendo em outro país e trabalhando numa empresa na área de robótica, que acho que robótica, você comentou, é uma área assim que no Brasil é difícil trabalhar nessa área, né? Uhum. E a gente pega aqui até pelo curso de computação. Nós hoje não é bem robótica, mas acho que hoje nós estamos com dificuldade. O professor Ronaldo, ele saiu do curso, ele foi para Várzea Grande e já abrimos concurso 3 vezes e não aparece, e não tem aprovados para a área de hardware. Uhum. Ou seja, é uma área muito, assim, poucas pessoas trabalham e as poucas, acho que as oportunidades da indústria, acho que acabam chamando muitas vezes talvez mais atenção do que a própria universidade. A pessoa tem que querer trabalhar na área, ser professor e ainda vir para o interior com as dificuldades que o interior Uhum. proporciona, né? Sim. Mas por fim, assim, quero deixar aqui um agradecimento, agradecer a participação de todos os alunos, né, que ficaram até agora, a sua participação, né, dado o adiantar da hora. Mas é Imagino. isso. Se você quiser falar fazer seus Sim. fala final. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço todo mundo que ficou aí me escutando por tanto tempo. Uh, repito aqui, é um prazer estar retribuindo um pouco do tudo que a UFMT proporcionou, de tudo que a UFMT me, me deu. Eu aprendi muito, foram oportunidades incríveis, eu carrego até hoje amizades que eu fiz durante a graduação, e eu voltei na UFMT, não é a primeira vez que eu faço a palestra, se alguns não estavam na época, eu sempre tive um carinho muito grande, é sempre para mim uma alegria muito grande poder ajudar. Eu não compartilhei aqui, mas se vocês quiserem me procurar em qualquer rede social aí, em qualquer contato, é Matias Mantelli, e aí vocês podem entrar em contato comigo ali. Talvez eu demore um pouco para responder, o fuso horário também não ajuda, mas eu estou aí para ajudar. E eu desejo a todos vocês que estão aí, para todo mundo que está assistindo também, que não pôde estar presente no online,
realmente, cada um tem a sua própria história, sabe? Não fique se comparando com ninguém. Existem pessoas que vão conseguir muito mais do que você, existem pessoas que vão conseguir muito menos do que você, em menos tempo, em mais tempo, com mais, com menos, isso não importa, sabe? Foca no seu crescimento, foca em você, e tenta sempre melhorar, e eu acho que é a receita mais genérica para qualquer sucesso. Então, estou à disposição sempre que precisarem, e espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o dia de vocês aí. Obrigadão. Nós que agradecemos, Matias. Gente, obrigado pela participação de vocês, os alunos. Nós já estamos organizando uma próxima, logo nós teremos aí mais uma egressa numa palestra. Obrigadão, Matias. Valeu. Uma boa noite para você, né? Até mais. Até mais. Vocês também.